Cristina Altomari, tudo bem com você? Eu fui convidada pela Dalu Machado, canal Dalu Machado, para fazer o passo a passo dessa belíssima bolsa. Ela foi feita com fio premium náutico na cor marsala. Nós fizemos este ponto fantasia. Ela possui um forro muito bem estruturado e ela é de tamanho médio. Ela mede 40 por 30. Eu vou mostrar para vocês o detalhe da bolsa e depois o material utilizado. Ela possui alça em couro, botões revestidos em couro. Esse aqui é o acabamento, o forro muito bem estruturado, o fundo em couro também. É uma bolsa muito elegante e belíssima. Vamos para a nossa lista de material. Para fazer essa bolsa, nós vamos utilizar um rolo de fio náutico premium de 4 milímetros na cor marsala. Esse rolo aqui tem 1 kg. O kit bolsa em couro legítimo Brenda na cor vinho. Ele vem fixo aqui o forro, botão revestido em couro, que nós iremos prender aqui internamente. A base do fundo também em couro, medindo 33,5 por 9,5. Olha o acabamento belíssimo da Dalu Machado, gente. Nós vamos utilizar também para essa bolsa marcadores, uma fita métrica, uma agulha de tapeceiro, um isqueiro e eu também vou utilizar, eu quero mostrar para vocês esse estojo em couro da Dalu também. Olha aqui, ele vem com uma tesoura, a agulha vem de 2,5 a 6. Nessa bolsa nós vamos utilizar a agulha de 3,5, 4 e a tesoura desse kit, ok? Vamos iniciar aqui pelo fundo da bolsa. Eu vou começar pelo lado externo, ok? Vou iniciar também com a agulha de 3,5. Vou iniciar aqui pela lateral. Vou pegar o fio, vou deixar um pedaço. Vou inserir minha agulha. Vou laçar e vou puxar ela pra frente. Vou deixar esse pedaço aqui. E vou começar a fazer pontos baixíssimos. Venho aqui e vou trabalhando dessa forma. Eu ajusto aqui e vou fazendo pontos baixíssimos por toda a volta do fundo da minha bolsa. Ele vai ficando dessa forma, ok? Vou completar aqui todo o círculo. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu venho aqui, vou fazer o último ponto com vocês. Venho aqui, faço meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma alargada aqui. Eu venho aqui e vou cortar esse fio, certo? Vou trazer ele aqui pra frente. Vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto. Vou puxar ela pra cima. Eu venho aqui, ajusto. Agora, eu vou formar o desenho. Venho aqui no primeiro. Vou laçar e puxar. Certo? Completei o meu desenho aqui bonitinho. Esse fio aqui de trás, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou terminar aqui esse desenho, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto, laçar o fio e puxar ele lá pra frente. Ok? Aqui também fez o meu desenho. Fiquei com meus 2 fios aqui na frente. Esse fio aqui, que eu trouxe lá de trás, eu vou passar ele aqui por cima, que eu preciso que ele venha aqui, que eu já vou começar a esconder ele aqui no meu fio. Esse fio aqui, que foi o que eu tava trabalhando, eu vou pegar o meu rolo
E eu vou unir agora essa pontinha aqui, queimando aqui, as duas. Eu vou unir, porque esse fio de nylon permite que a gente una as duas. Só que tem que ser um pouquinho mais rápido. Ele tem tipo uma colinha. E a gente faz assim com os dedos e pronto. Unimos as duas pontas, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse primeiro elo aqui, tá vendo? Ele fica frouxo, que é o primeiro que eu trabalhei. Eu vou no segundo. Venho aqui, vou laçar, vou puxar e vou fazer um elo. Certo? Esse aqui eu já considero como um primeiro ponto. E o fio que sobrou lá de trás, que eu trouxe pra frente, eu vou escondendo conforme eu vou fazendo o trabalho. Fiz esse primeiro ponto aqui, e agora eu vou trocar a agulha. Eu vou passar para a agulha de número 4. E veja bem, em cada virada, eu vou fazer um aumento de pontos. Então, eu comecei aqui nesse primeiro, que foi aquela correntinha que eu fiz. Fiz o primeiro ponto. Aqui, nessa virada, eu vou fazer 2 pontos, mais 2 pontos. Vou continuando com um ponto em cada. Chegou nessa virada, eu também vou fazer mais 2 pontos em cada, ou seja, 4 pontos. Aqui mais 4 e aqui mais 4. Então, vamos lá. Troquei a agulha. No próximo ponto, eu venho aqui e vou fazer 2 pontos baixos. Faço 1 e faço 2. No próximo também. Faço 1 e faço o segundo. No próximo, eu volto a fazer somente um ponto. E vou continuando com um ponto em cada ponto baixíssimo da carreira anterior, até eu chegar aqui desse lado. Cheguei aqui desse lado, aqui na virada eu vou fazer mais 2 aumentos. Então, aqui nesse aqui, eu faço 2 pontos no mesmo ponto. E no do lado, também faço 2 pontos. Continuo com um ponto em cada ponto, até chegar ali do outro lado. Importante é que vocês façam esses pontos mais pro larguinho, não largo. Mas o que que acontece? Se vocês fizerem um ponto muito apertado, como aqui a base é couro, ela vai tender a envergar, ficar assim. E a gente não quer, a gente quer um trabalho reto e bonito, né? Então, a gente vai fazendo os pontinhos mais folgados, tá? Cheguei aqui na minha outra virada, vou fazer o aumento novamente. Faço 1 ponto, faço 2 pontos, e no do lado também. E nos próximos, eu vou seguindo com um ponto em cada, até eu chegar aqui. Cheguei aqui, vou fazer os 2 pontos de aumento nessa carreira. Reparem que quando a gente está trabalhando o ponto mais rente ao couro, ele é um pouquinho mais difícil, mas a gente não pode puxar o trabalho, certo? 2, no outro a gente também vai fazer mais 2. Trabalhando agora um ponto, e chegamos no nosso ponto de início. Eu venho aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um baixíssimo. Eu vou pegar as 2 correntes, perdão, se eu tinha pego uma. Eu venho aqui, pego as 2 e vou
fazer um baixíssimo. Certo? Bom, agora a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. E a gente vai fazer um aumento só nessa daqui. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Vão ser mais 4 pontos pra gente tá podendo subir o nosso ponto fantasia. Então, faço uma corrente. No próximo ponto, eu vou começar a trabalhar novamente os pontos baixos. Faço um ponto, faço outro ponto, mais um. E nesse aqui, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. 1, 2. Cheguei aqui na minha finalização, vou fazer o último ponto com vocês. Eu venho aqui, fiz esse ponto, que é o último. Aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer um baixíssimo, certo? Ao todo, eu fiquei com 79 pontos, porque eu tenho que ter número ímpar, porque o meu ponto fantasia, ele é pulando de 3 em 3, então eu tenho que ter um número ímpar no final, certo? Bom, fiz a finalização aqui do último ponto, e agora nós vamos começar a subir a minha primeira carreira do ponto fantasia. Eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto, e mais 2 correntes. Estou iniciando a minha primeira carreira do ponto fantasia. Eu vou laçar, vou pular 3. Esse foi o que eu fiz agora. 1, 2, na terceira, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Certo? Vou fazer 2 correntes, vou pular 3 novamente, então foi esse que eu fiz, 1, 2, 3, vou fazer aqui um ponto baixo. Mais 2 correntes, vou laçar, pular 3, 1, 2, 3, vou fazer novamente 2 pontos altos no mesmo ponto. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 3, 1, 2, 3. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, percebam que eu vou fazendo a repetição deste ponto, vai ficando dessa forma. 2 correntes, pulei 3, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Pulei 3, um ponto baixo. Pulei 3, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Pulo 3, um ponto baixo. Eu vou procedendo dessa forma por toda a volta até chegar aqui. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto com vocês. Eu vou pular 1, 2, 3. Nesse daqui, eu vou fazer os meus 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Faço as minhas 2 correntes e agora eu cheguei aqui no meu ponto, ó. 1, 2 e o terceiro é o ponto que a gente começou. Eu venho aqui
no meu primeiro ponto aqui, ó, nesse meu primeiro ponto aqui, eu vou inserir aqui nas duas, vou puxar e fazer um baixíssimo. Dessa forma, eu terminei a minha primeira carreira do ponto fantasia. Nós agora vamos para a segunda carreira do ponto fantasia, que é diferente dessa. A gente vai estar intercalando com esse ponto fantasia, o próximo, esse, o próximo, dessa forma. Então, vamos lá. Bom, finalizei aqui com ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 correntes e vou fazer o meu ponto puff. Eu laço, venho aqui neste primeiro ponto que eu iniciei, no mesmo ponto, puxo, seguro com o meu dedo. Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Vou laçar novamente, segurar. 2, laço, venho aqui e faço o terceiro, ok? Vou puxar e só ficar com este fio aqui. Tiro tudo e fico com esse. Fico com 2 fios aqui na minha agulha. Laço e fecho o ponto. Fiz o meu ponto puff. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular novamente esses daqui. Aqui no meu meio, onde eu tinha feito aquela corrente, eu vou laçar bem aqui no meio e fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntes. Vou laçar. Aqui onde eu tinha feito o ponto baixo, eu vou pegar aqui no meio, olha aqui, ó. Este ponto aqui, ó. Pegar essas duas, vou laçar e repetir o ponto puff. Laço, seguro com o dedo, laço novamente, seguro a segunda, laço novamente, seguro a terceira. Vou puxar, ficar somente com essa aqui. Fechei o meu ponto puff. Vamos novamente. 1, 2, 3. No meio, um ponto baixo. 1, 2, 3. Lacei aqui, ponto puff. 1, 2, 3. Puxo tudo, só ficando com uma. Na verdade, eu fico com 2, aquela que eu puxei, mas eu deixo só a primeira. 1, 2, 3. Um ponto baixo e finalizo. E dessa forma, eu vou fazendo a minha segunda carreira de ponto fantasia. A primeira é com essas aqui, essas 4 com intervalo, e a segunda é com ponto puff. Reparam que sempre esse aqui a gente não trabalha nos furinhos, a gente só trabalha naqueles que a gente trabalhou anteriormente na carreira. Vamos fazer toda a volta novamente. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 3 últimas correntes, venho aqui no primeiro ponto, onde eu iniciei o trabalho, laço as 2 linhas, puxo e faço um baixíssimo. Então, agora eu finalizei a minha segunda carreira do ponto fantasia. Agora, nós vamos fazer repetição dessa primeira carreira do ponto fantasia. Fiz um baixíssimo, vou fazer uma corrente. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e agora eu vou repetir aqui bem no meio desse ponto. Então, onde eu fiz esse ponto baixo, aqui no meio, eu vou laçar e vou repetir, fazer 1, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos.
Vou fazer 2 correntes. Aqui na direção do ponto puff, eu vou fazer um ponto baixo, bem aqui. Vou fazer 2 correntes e repetir o meu primeiro ponto bem aqui no meio, tá, gente? Tem aqui, eu vou inserir bem aqui no meio do ponto, para ele ficar bem centralizado. Faço uma, faço 2, faço uma corrente e repito os 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e aqui no meio eu vou fazer um ponto baixo. Esse lado aqui é o lado de fora. Reparem bem. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês é o seguinte: a quantidade de pontos que a gente está passando com esse intervalo de 3, aqui de 2, é a medida correta para a gente poder subir a bolsa, o corpo da bolsa, e poder encaixar a base, ok? A gente fez alguns testes com outros tipos de intervalo e esse foi o que a gente obteve o melhor resultado. Uma dica bem importante, que às vezes a gente fica na dúvida, eu pelo menos fico quando vou fazer as bolsas, o fechamento para ficar bem perfeitinho. Então, eu vou repetir para vocês. Quando finalizar os 4 pontos altos para fechar e passar para o puff, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, 2 correntes, o ponto puff e 3 correntes. Quando a gente for finalizar o ponto puff para passar para os 4, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo e 2 correntes, tá bom? É só vocês guardarem isso que eu falei para quando vocês forem passar de uma carreira para outra. Finalizei a minha carreira de pontos fantasias com 14 carreiras. 7 com cada tipo de ponto fantasia que a gente fez, certo? Vou botar aqui o forro para que vocês possam ver aqui como tá bonito o trabalho, olha. Olha como ele já vai ficando bonito. A bolsa fica belíssima. Eu vou medir aqui pra gente já ver quanto tem até esse momento aqui. Eu tô com 39 por 20. A minha última carreira foi do ponto puff, certo? Agora a gente vai subir pra gente fazer uma barrinha antes da gente inserir o forro e a base da bolsa. Eu venho aqui, fiz o último ponto, fiz aquele baixíssimo, vou fazer uma corrente, venho no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai fazer em cada correntinha dessa que a gente fez do último ponto, da última carreira do ponto fantasia. 3 correntes, um ponto baixo, depois a gente fez o puff. Nessa corrente a gente vai fazer 3 pontos baixos correspondente a cada corrente. Então, eu faço uma, 2, 3. Nesse ponto baixo, eu vou fazer uma pegando nele. Não vou fazer em volta, não, vou fazer pegando ele. Novamente, vou fazer 3 pontos baixos referente a cada corrente da carreira anterior. Parei nele, vou fazer um ponto baixo pegando o ponto. Mais 3 pontos baixos. Vou fazer mais um ponto. 3 pontos baixos. E nós vamos procedendo assim por toda a volta do nosso trabalho, certo? Ele vai ficando desta forma. Quando chegar aqui, eu volto com vocês.
Vou fazer aqui de pertinho para vocês verem. Faço um, dois, três. Esse daqui eu faço pegando aquele ponto baixo, pegando na última carreira do ponto da carreira anterior, mais três. Um, dois, três. Aquele aqui do ponto puff. E dessa forma, nós obtemos esse resultado. Cheguei aqui no meu final e vou finalizar com os 3 últimos pontos baixos. Cheguei aqui nesse primeiro ponto, vou fechar ele com o baixíssimo e vou marcar esse primeiro ponto aqui meu. Nós agora vamos seguir e agora vamos fazer pontos baixíssimos, certo? Lembrando de sempre fazer esses pontos o mais folgado possível. Então, na próxima, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou seguindo dessa forma. Lembrando que sempre quando a gente faz o baixíssimo, ele tende a apertar um pouco o trabalho. Então, a gente tem que fazer folgado, porque a gente ainda tem que encaixar o forro com a base da bolsa. Ele não pode ficar tão apertado, porque senão ele vai ficar enrugado. Vai ficando dessa forma. Eu estou pegando somente a linha interna aqui do ponto. Tem esses dois, eu tô pegando esse aqui. E vamos seguindo dessa forma por todo o trabalho. Cheguei aqui no final da minha primeira carreira de pontos baixíssimos, vou fazer o último. E vou seguindo, eu vou tirar o meu marcador. Vou fazer o meu ponto baixíssimo, marcar ele novamente. E vou seguindo para minha segunda carreira de pontos baixíssimos. Gente, eu cheguei aqui na finalização da minha segunda carreira de pontos baixíssimos. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, a gente já fez duas, eu vou fazer mais 3, e aí, a gente vai testar, eu vou inserir o forro com a base aqui, pra gente testar se tá bem adequado, se ela não vai ficar, se ela vai ficar perfeita, tá bom? Então, vamos subir umas 3 carreiras. Cheguei aqui, terminei, eu fiz, na verdade, mais 4 carreiras de pontos baixíssimos. Então, eu já tinha 2, fiz mais 4, totalizei com 6, certo? Agora, eu vou finalizar aqui, eu vou cortar aqui o meu fio, vou tirar aqui meu marcador. Eu venho aqui, no último ponto, eu vou fazer um baixíssimo. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. E vou fazer aqui o meu arremate. Desta forma. Eu vou fechar. Desta forma, eu vou escondendo aqui meu fio. Aqui pra dentro não tem problema, porque aqui
vai vir o forro, então a gente não precisa se preocupar muito aqui internamente. E cortar. Vou queimar. E vou colar aqui. Pronto. Eu finalizei aqui a barra. Agora, nós vamos para a parte do forro. Eu vou inserir aqui dentro. Para ver se tá legal. A gente sempre tem que fazer esse teste. Posicionando aqui. Vendo se tá encaixando legal aqui. Por isso que eu digo que a gente não pode fazer pontos apertados. Para essa hora aqui, a gente encaixar corretamente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar aqui. Eu vou marcar aqui do lado, para isso vou utilizar essa parte aqui, eu vou marcar aqui essa lateral, depois eu vou vir marcar o meio e eu volto com vocês. Fiz as marcações finais aqui na lateral, no espaço entre esses dois marcadores, deu 15 pontos, desse outro lado também, deste marcador até o centro 20 e daqui mais 20 e do outro lado é a mesma coisa. Desta forma, eu já tenho aqui a minha base centralizada e agora a gente vai inserir o forro com a alça. Vou centralizar aqui a alça e nós vamos começar a costurar. Para essa etapa, nós vamos usar uma agulha de tapeceiro, tá? Já botei aqui uma linha. O que que eu vou fazer aqui? Nesse ponto aqui central, eu vou tirar esse e vou marcar somente um ponto para prender os dois lados. Para ele ficar bem no meio, certo? Venho aqui, casei e agora a gente vai começar a costurar. Inseri. Eu vim aqui, ó. Pego essas duas. E vou vindo fazendo a minha costura. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma de ida e volta. Ela vai ficando assim. Eu vou costurar até chegar aqui e depois eu vou voltar. Dessa forma, eu vou ter uma alça bem firme. E aqui não vai ficar esses intervalinhos, certo? Então, vou lá. Eu vou costurar até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Finalizei aqui. Olha como ficou. Toda a volta. E aqui eu vou fazer o último ponto. Aqui, esse foi o nó inicial que eu dei. Terminei aqui. E vou fechar aqui com o meu último ponto. E vai ficar desta forma aqui desse lado. E agora eu vou arrematar aqui, né? Fazer o arremate e vou fazer a mesma coisa desse lado. E aí, a gente vai voltar, vamos botar o botão e fazer essa costura aqui do forro. Finalizei os dois lados, ficou desta forma. E agora, eu vou fixar aqui o meu forro na bolsa. Para isso, eu usei alfinetes para prender desse lado. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou esticar aqui e vou prender aqui.
De um lado e do outro lado também. Prontinho. Já tá bem firme. O botão interno, ele é fixado da seguinte forma. Nós vamos pegar ele dessa forma. Eu vou marcar aqui internamente. Vamos costurar aqui com agulha de tapeceiro. E por cima, nós vamos costurar o forro. E ele vai ficar dessa forma. Certo? Então, eu vou começar a fixar aqui. Tem que ser bem no meio. E eu vou começar a costurar. Centralizei aqui. E vou começar a costura. Não tem mistério nenhum. Exatamente da mesma forma como costuramos o outro. Vamos fazer de ida e volta, ok? Já volto com vocês. Terminei aqui esse lado da costura, fiz de ida e volta. E vocês procurem fazer a costura exatamente na mesma direção desse lado aqui da alça de couro, que a gente fixou anteriormente. E aqui, nós vamos fazer a costura bem em cima, para poder ficar esse acabamento aqui assim, tá? E ela dobrar aqui. Vou costurar esse outro botão desse outro lado. Esse outro lado aqui, nós vamos prender da seguinte forma. Ele vai fechar assim. Ok? Então, nós vamos ter que prender ele assim. Dessa forma, para que ele feche dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, como eu faço. Eu insiro aqui minha agulha, puxo. E aqui eu dou uma queimadinha. Eu não dou nó, porque eu acho que assim fixa melhor. Colo aqui. Puxo, agora eu vou botar aqui no meio. Ficar bem certinho aqui, ó, os dois. Exatamente aqui, agora eu faço a costura do botão. Eu venho aqui de ida e volta, tá? Fazer a ida, depois a volta. Terminei. E agora eu vou proceder da mesma forma. Eu vou inserir aqui a minha agulha. Passar por uns 2 ou 3. Vou cortar. E vou queimar. Quando vocês forem costurando e chegarem nos buracos, fica mais fácil a gente passando a agulha aqui por dentro, tá? Então, a gente vai costurando aqui, quando chegar, a gente costura passando pelos buraquinhos, e aí vai ficar com esse acabamento igual desse lado. Terminei aqui os dois lados. Olha, o acabamento ficou bem direitinho. Agora, a gente vai fechar. E finalizamos a nossa bolsa. Eu aqui já botei a minha etiqueta. É um ponto muito bonito. É uma bolsa que fica muito elegante. Internamente muito espaçosa. E é essa a nossa finalização. Uma bolsa com resultado belíssimo.